Agradecer ao convite, né, da Áurea Lobo, que é uma querida, uma grande amiga minha, uma Dinda, né, não poderia preterir, né, desse convite, porque a Áurea é uma pessoa que eu estimo muito, né, uma pessoa, uma mulher empoderada, inteligente, né, competente e do bem, e reúne todos os atributos, né, uma querida. Quero agradecer a Marlis também, que está nessa luta de doutorado igual a mim, né, com quem eu me aproximei agora há pouco tempo, e quero agradecer ao convite, né. Eu atuo na coordenadoria de educação, né, da segunda CRE, do município do Rio de Janeiro, peguei a pasta da EJA junto à CRE, estou há 2 anos, né, e trabalho na prefeitura de Niterói também. Então, na prefeitura de Niterói, eu tive experiências com a plataforma Teams, né, durante esse ensino remoto, ainda estou tendo, e na coordenadoria de educação, coordenando mesmo, numa gerência de educação, né, da segunda CRE. A pandemia veio, eu fui convidado, né, para falar sobre os desafios e possibilidades, né, do ensino híbrido. A gente sabe que a pandemia, foram várias as áreas impactadas, né, pela pandemia, incluindo a educação, né, com a suspensão das aulas presenciais. Aí emerge o ensino remoto, né, como alternativa à suspensão dessas aulas presenciais. Mas a pergunta que fica é: esse ensino remoto é includente ou excludente? A gente vai ver, né, que a pesquisa TIC Domicílios, da CETIC, né, que investiga os domicílios, né, da região sudeste com computador e internet, que são essenciais, né, para esse ensino remoto e agora para o ensino híbrido, são 44% só das residências, né, dos domicílios que possuem ambos, computador e internet, que são essenciais. E a gente vê que, se a gente for olhar renda familiar e classe social, nas classes D e E, esse número reduz drasticamente. Aí a gente questiona, né, é includente ou excludente esse ensino remoto, esse ensino híbrido, que será agora que está na iminência de acontecer, né? Além disso, se a gente for ver, tem a situação, né, de evasão e atraso escolar muito grande, né, dos alunos, segundo o IBGE, em alunos do ensino fundamental e médio, né? E é significativamente maior entre homens pretos e pardos. Aí a nossa pergunta: a nossa escola pública hoje, né, é composta por quem? Quem são esses alunos, né? Isso é outra questão. Então, é um desafio imenso, né? Tamanho é o desafio que se apresenta no momento às autoridades, né, após o fechamento das escolas, sobretudo aos atores sociais, né, envolvidos no processo educativo, né, como diretores e professores. E, além disso, surge agora esse ensino híbrido, que traz desafios e possibilidades, conforme eu disse, né? É um ensino que combina práticas remotas, né, síncronas e assíncronas, mediadas pelas TDIC, né, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, e aliados ao ensino presencial, que traz novas possibilidades, né, de ensino-aprendizagem, trazendo a agência do aluno para o processo de ensino-aprendizagem, né? A autonomia do aluno é valorizada, porque o aluno tem que ter autonomia para lidar com essas tecnologias, né? O aprender na prática também é característico desse ensino, né? Além das competências digitais, né? O que a gente diz ser multiletramentos, que são desenvolvidos. A gente tem a pirâmide de aprendizagem, né, do William Glasser, sobre como aprendemos. É um estudioso, né, que ele estudou como aprendemos. E ele fez uma pirâmide, né, e ele comprova que nós aprendemos bem mais quando nós fazemos e ensinamos do que quando lemos ou ouvimos. E isso é muito caro agora ao ensino híbrido, né? Isso é muito relevante à educação, quando se discute, né, o ensino híbrido.
Só que esse ensino traz muitos desafios, vou reforçar. Os desafios são imensos, né? Um deles é a questão do acesso à internet, como eu disse, né? Dessa pesquisa TIC, da CETIC, a pesquisa TIC Domicílios, né? Que ela comprova que esse ensino remoto acaba sendo excludente, né? Aí a gente vê a democratização do acesso, precisa haver políticas públicas agora que democratize esse acesso à internet, né? E que os alunos possuam computador também, porque ambos são essenciais para esse ensino, né? A outra questão é o estabelecer vínculo com os alunos, isso eu vejo como uma questão fundamental, pensando na perspectiva, né, da evasão escolar, que já é grande, sobretudo entre os alunos negros, né, pretos e pardos, segundo o IBGE. Né? E esse vínculo, né, as escolas precisam estar pensando, né, nessas estratégias desse sentido. Aqui na CRE, com poucos meses de pandemia, o meu grupo da EJA elaborou o projeto Releituras Cariocas, que foi muito interessante, que era basicamente uma ressignificação, né, de obras artísticas, e os alunos deveriam ressignificar, né, essas obras de arte por meio de fotos, imagens, desenhos ou até mesmo representação corporal. E tem uma questão muito forte aí de criatividade, né? Nós tivemos muitas respostas dos alunos, né? As obras foram muito interessantes, a gente fez um mosaico, né, de fotos, os alunos se sentiram muito motivados, né? Claro que são poucos, né, os que participaram, se a gente for ver a quantidade de alunos matriculados, porque o desafio é grande de acesso, né? Mas a gente, pelos grupos de WhatsApp, a gente conseguiu mobilizar bastante. A gente da CRE, né, elaborou um grupo de WhatsApp junto aos professores orientadores da EJA, né? E uma outra questão também que é muito importante que eu vejo nesse ensino híbrido é a mudança dos processos avaliativos, né? Isso precisa ser pensado, né? A gente não pode mais ficar preso aos métodos avaliativos tradicionais, né? E isso a gente pensa muito na autonomia do professor, né? Os professores precisam pensar em estratégias, né, avaliativas que tragam isso, né, a agência do aluno para o processo de ensino-aprendizagem, né. E uma outra questão que é crucial, né, que é um desafio e que traz possibilidades, são os tipos de atividades que devem ser colocadas, né. Os professores precisam pensar que tipos de atividades seriam colocadas, né, nessas plataformas, nos momentos assíncronos, né, e até síncronos. Com que tipo de atividade se trabalhar? Isso na CRE, eu tive uma resposta muito bacana, né, o meu grupo da GED, porque a gente elaborou a pasta denominada Memória de Regime Especial Domiciliar, né, no OneDrive. A gente criou um OneDrive e os professores compartilhavam ali as práticas dele. E, semanalmente, a gente colocava as boas práticas, né, nos grupos de POs, de professores orientadores, né, que iriam, junto aos professores, levarem essas boas práticas, né, que a gente via nessa pasta de memória de regime especial domiciliar. As atividades eram muito interessantes, muito didáticas e significativas que a gente viu, né? Professor é muito criativo, às vezes a gente se subestima, né? A gente viu vídeos, né? Atividades de interpretação textual, link de jogos educativos, né? E até links para acessos a espetáculos, com temáticas interdisciplinares e transversais, né? Atividades envolvendo numerais, problemas matemáticos, caça-palavras, e até mesmo com muitos recursos visuais, né, que é importante para a retenção de informação e para o aprendizado.
uma coisa que eu acho muito interessante, que eu vejo desses grupos de WhatsApp, eu encaro como uma comunidade virtual de práticas, né? Eu acredito muito nas comunidades de prática, compostas por professores. Professores são muito criativos. Eu acho que toda escola deveria criar um grupo, né, de compartilhamentos diários ou semanais de boas práticas, porque tem uma questão da inteligência coletiva muito forte, né, nesses grupos, de compartilhamento de boas práticas, né, e até mesmo uma questão forte, né, das múltiplas inteligências, né, que se articulam e se complementam. E a gente teve experiências muito bacanas nesses grupos de WhatsApp de PO. Eles colocaram até uma atividade, né, que envolvia o retorno avaliativo do aluno. Como você dava um retorno avaliativo para o aluno utilizando o WhatsApp, dando certo, né, corrigindo, colocando o risco, né, o certo, e pedindo para o aluno corrigir, né, dentro de uma perspectiva, né, do erro construtivo, que o aluno, quando erra, né, ele o erro como uma etapa do processo de aprendizado do aluno, você dando esse retorno avaliativo, né, para o aluno e construindo a própria aprendizagem dele. Então, a gente teve experiências muito interessantes nesses grupos, eu acredito muito nas comunidades de prática, né, no caso, virtuais, eu acho que cada escola deveria criar o seu grupo, né, até mesmo no WhatsApp. Agora, a gente vê uma questão muito forte quanto ao acesso dos alunos à internet e que eles precisam ter também computadores em suas residências. Então, isso deve envolver uma política pública, né, para que esse aluno tenha acesso a esses recursos, né, porque pelo celular você não tem diversos recursos, né, que o computador oferece. Então, assim, eu agradeço muito ao convite, né? Eu fui chamado pela Áurea para falar sobre os desafios e possibilidades, né, desse ensino híbrido, né, que articula tecnologias da informação e da comunicação, né, por meio de momentos síncronos e assíncronos, né, e que articula também com o ensino presencial. Ele traz novas formas de aprendizagem. A gente sabe que é um pouco desconfortável no momento, né? Porque está havendo uma mudança cultural muito forte na nossa educação, né? Até nas práticas avaliativas, que precisam ser repensadas, né? Porque a tecnologia, né, ela traz uma outra mediação, né, do sujeito com o objeto do conhecimento, né. Então, eu trouxe um pouco da minha contribuição, né, enquanto gerência de educação da Segunda CRE, tive experiências também numa plataforma, né, dando as minhas aulas em Niterói, numa plataforma, né, pela Teams, que a gente estava pela Teams. A gente teve momentos síncronos, né? Lá na prefeitura, a gente teve formação, né, para usar essa plataforma. Foi uma experiência interessante, mas vou voltar a retornar com poucos alunos, né? A gente precisa democratizar esse acesso. Mas, eu repito também, os professores são muito criativos, eu acho que a inteligência coletiva, ela existe, né? Há autores que se debruçam sobre isso, se não me engano, o Pierre Levy é um dos que falam sobre isso, né? A gente, quando junta, quando compartilha boas práticas, né? A gente tira um pouco dessa angústia e a gente vê como a nossa categoria, né, enquanto professores, como a nossa categoria é criativa, né, e se reinventa. Então, eu aposto muito nisso, na inteligência coletiva, nos grupos que são criados de compartilhamento, né, de boas práticas didático-pedagógicas, que, com certeza, o município de São João teve algumas no ano passado, durante o ensino remoto. Então, eu acho interessante criar, né,
um drive com essas práticas, né, compartilhadas, ou até mesmo por grupo de WhatsApps, né, grupos menores na própria escola, e grupos da própria rede também. Eu acho que isso deveria ser pensado. Eu trouxe aqui hoje um pouco da minha contribuição, né? É um grãozinho de areia diante dos desafios que estão por vir, né? Quero agradecer de novo a Áurea, a Marlies, né? A gente pode fazer perguntas, Fábio? Claro, claro. Você falou um pouco dessas práticas colaborativas. Você tem como exemplificar algumas no campo da EJA? Campo da EJA. As práticas colaborativas, na realidade, eu até citei algumas, né? Eu até citei algumas compartilhadas nesse OneDrive, né? Na pasta de memória de regime especial domiciliar. Por exemplo, a gente teve links, né, de jogos educativos e para acesso a espetáculos, né? A gente teve vídeos, né, com muitos recursos visuais importantes para a retenção de informação, né, e para o aprendizado. E eu vou repetir uma coisa aqui que eu costumo falar: não há receita de bolo, né? E cada escola deve ter sua autonomia pedagógica, cada professor. Mas eu acho que uma prática que um professor faz, ela serve de modelo, né, para um outro professor está fazendo até mesmo a mesma prática, né, e ressignificando essa prática. Tem uma questão aí de ressignificação, por isso que vem a questão da inteligência coletiva, né? Deixa eu só... E aí, ô Fábio, eu vou fazer umas perguntas para você, porque são perguntas assim relacionadas à questão das práticas. A gente tem conversado essas práticas colaborativas e dessa ressignificação, né, na educação. A gente vê muitas questões da presença. Normalmente, o pessoal da EJA, ele já tem problemas com a frequência. E agora, na pandemia, também isso está muito claro. Então, em relação a isso, quais são as estratégias? Você tem em mente, assim, estratégias que podem ser utilizadas para resgatar esse estudante por meio dessas práticas? Eu vou tornar a repetir, né? Eu acho que essas práticas, né, advêm mesmo de uma inteligência coletiva, de grupos, né? Eu acho que, assim, a gente tem muitos recursos hoje, né, com a internet, recursos visuais, né? A gente tem vídeos, tem possibilidades também, né, possibilidades, né, do aluno quanto a vídeos, a textos informativos que podem ser veiculados, né? Eu acho que é muito importante também ver a opinião dos alunos, entendeu? O que eles acham interessantes, né? O que eles veem de experiências, assim, nesse sentido, né? Porque eles são nativos digitais, eles já nasceram nessa era, né? Talvez para nós, professores, seja mais difícil, entendeu? E educação, a gente lida com questões muito complexas, né? Porque o que serve para uma turma não serve para outra, né? É aquilo que eu te disse, eu fiz um panorama geral do que a gente viu no OneDrive, né? Da CRE, que foram vídeos compartilhados, vídeos educativos muito interessantes, com recursos visuais, né? Por exemplo, um professor de biologia que colocou vídeos sobre o sistema circulatório, né? Porque há vídeos de domínio público, há imagens de domínio público. Eu acredito muito na questão imagética, né? A imagem, ela ajuda muito na retenção de conceitos, ela é importante. De interpretação textual, tinham atividades de interpretação textual, que eu poderia até compartilhar aqui, porque eu fui pegando essas boas práticas, né? Porque só que são muitas, né? Essas boas práticas a gente colocava semanalmente nos grupos de PO, a gente analisava, né?
as melhores práticas desses grupos, né, desses profissionais, e a gente compartilhava com os POs, que eles são articuladores junto aos professores e alunos. Links de jogos educativos adversos aí, em plataformas, né, com links de jogos educativos para acesso a espetáculos, né, atividades com temáticas interdisciplinares e transversais, envolvendo saúde, envolvendo o movimento, né, o movimento que estava aí no mundo, né, da violência policial, né, contra a população negra ao redor do mundo, né, são temáticas caras ao momento também, que surgem, né, e que a escola precisa, né, estar trabalhando. Atividades envolvendo numerais, problemas matemáticos, aí muito ligados aos professores de matemática, né, caça-palavras, muito interessantes, caça-palavras, né, que ajuda também na retenção de conceitos. Muitos recursos visuais, né, como eu disse, que é muito importante para reter conceitos, né, e para gerar aprendizagens. Então, eu acho que a gente precisa estar pensando, né, nessa perspectiva da aprendizagem colaborativa desses grupos. É essa a minha aposta. Porque eu vi que deu muito certo aqui na Prefeitura do Rio esses grupos, e que vai gerar reflexos agora no ensino híbrido, que está na iminência aí de acontecer. Claro que é um desafio, né? As dificuldades são imensas, porque isso ocasionou uma ruptura muito grande, né, na base educacional, nos processos avaliativos que precisam ser revistos, entendeu? E os alunos têm mais facilidade, os alunos são nativos digitais. A gente teve relatos nos grupos, né, de POs, de professores aprendendo com os alunos ensinando a eles. Então, eu acredito muito na interação, na perspectiva vigotskiana, né, da interação. Inclusive, os autores, né, de comunidades de aprendizagem e de práticas, né, que trazem a questão da aprendizagem situada, né, a Jean Levy, o Etienne e o Enger, né, que eles comungam muito dessa perspectiva vigotskiana, né, da interação. A gente aprende na interação, o professor com o aluno com o aluno, mas essas práticas, sobretudo nas comunidades de práticas, comunidades virtuais de práticas, que eu acho que precisam ser criadas, em termos de rede, em termos de escola, em termos de professores e de áreas de conhecimento. Aqui tem uma pessoa colocando uma pergunta aqui no chat. Só está registrando mesmo, só para registrar, como o palestrante falou, muitas vezes fica complicado para o aluno o acesso através do celular. O ideal seria o computador, que tem mais ferramentas, mas a situação é mais complicada. Nem os professores têm computador e acabam tendo que dar aulas pelo celular, preencher uma gama de documentos, também pelo celular, e também o consumo de dados, criatividade e muito mais. Ela está colocando a situação aqui, a Cristiane, está colocando a situação que todos vivenciamos nesse meio de pandemia. Exige políticas públicas, né, nesse sentido, que demanda políticas públicas. Já alguns municípios já estão com algumas propostas nesse sentido. Sim, sim. Alguém quer perguntar, gente? Só está tímido. Lá, teve um que a Priscila Carvalho colocou, né, políticas públicas para ontem, nesse sentido, com certeza. Por isso que eu comecei falando, né, traçando o panorama, né, da pesquisa TIC domicílios, né, dessa situação de evasão, né, e de atraso escolar entre os alunos, os homens negros, né, alunos homens e negros, segundo o IBGE, que é importante a gente traçar um panorama, porque isso que a gente está fazendo aqui, a gente não está trazendo receitas de bolo, né? A gente precisa de políticas públicas, mas eu reforço, nós, professores, somos criativos, e tem a questão da inteligência coletiva e da aprendizagem compartilhada.
Sim. A Vânia aqui está colocando a questão do ensino à distância, tem sido uma réplica das práticas e estratégias das aulas presenciais. Realmente é difícil, né, a gente colocar essas questões, porque nós estamos acostumados com aquilo, e aí você acaba reproduzindo, né? Querer também que o professor aprenda de uma hora para outra. Com certeza, e nós somos crianças nesse sentido, todos nós, isso caiu de gaiato, é uma coisa que a gente está fazendo, e outra coisa que demanda formação, as prefeituras precisam pensar em formações docentes. Eu sou do grupo, do doutorado lá da UFRJ, a minha linha Tecnologias Educacionais nas Ciências e na Saúde. A gente tem autores interessantes nesse sentido, há professores muito embasados nessas questões que podem ser chamados para formações, né? E eu acho que é isso, a gente tem que caminhar nesse sentido, é novo para todo mundo, mas hoje, com certeza, todos nós estamos melhores do que no início da pandemia. Com certeza teve professores que tiveram retornos interessantes, práticas exitosas nesse sentido, e que devem ser compartilhadas. É essa a minha aposta, né, Marlis? A nossa aposta, né? Sim. Eu vou te agradecer aqui, tá, Fábio? Vou agradecer. E muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço.